A Rádio Catedral apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Ele levou sobre si as minhas dores. Ele levou sobre si os meus pecados e por suas chagas sarado eu fui, encontrei a paz nas chagas de Jesus. Boa tarde, queridos ouvintes e amigos da família Catedral. Estamos reunidos mais uma vez para mais um terço da Divina Misericórdia. E hoje aqui com a presença da nossa querida irmã, cantora Maíra Jaber. Boa tarde, Maíra. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Padre Sérgio e a todos os amigos da Rádio Catedral. E na mesa, conduzindo o terço, Padre Sérgio. Boa tarde, Padre Sérgio, a sua bênção. Antônio Carlos, boa tarde. Maíra, na alegria de poder compartilhar com vocês esse dia de graça, essa hora da misericórdia. E vamos já apresentar aqui algumas intenções para esta primeira dezena dos nossos ouvintes que enviaram pelo WhatsApp da Rádio Catedral. Então rezamos hoje pela vida de Maria do Céu Cabral Atkins, do bairro da Tijuca, pela vida e saúde de Marlan e Márcio, do bairro de Nilópolis, pela vida de Tião de Magé, Rômulo Ferreira de Oliveira, pelas famílias Severo, Ferreira, Viana, Barbosa, Siqueira, Gonçalves, Andrade e Correa, pela vida de Maria da Glória de Belfor Roxo, da comunidade de São Sebastião, e os seus filhos Flávio e Alexandre e toda a família. Também pedimos pela vida de Francinete e família, pela vida de Renan Santos, quem pede a sua mãe, Socorro Silva, pela vida de Cristiane de Bom Sucesso, por todos os representantes e animadores paroquiais da Rádio Catedral, pela saúde de Roberto e Rosimar, Terezinha Fortuna Mendes, a pedido de sua filha Elizabeth, pela saúde de Paulo Sérgio Rodrigues, Antônio Muniz Barreto, Aloísio Muniz Barreto, Alda Galileia dos Santos, Antônio Cordeiro Barreto, Valentina Cordeiro Barreto, Silene de Souza Barcelos. Também pela saúde de Davi de Almeida, que tem 1 ano de idade, pela saúde de Adenir Soares, da paróquia de Santa Rita de Cássia, de Campo Grande, e de toda a sua família. Essas são as intenções que colocamos nessa primeira dezena, e as demais intenções iremos colocando ao longo das outras dezenas. Meus queridos, que bom podermos estar aqui. Isso, cada dia, cada hora é um dia de graça. A palavra nos diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada amanhecer. A cada amanhecer. Isso significa que você pode recomeçar. Amém. Não é apenas a misericórdia de Deus no sentido de que Ele faz no seu lugar, mas Ele te capacita a recomeçar. Foi algo que em cada encontro que Jesus teve, Ele possibilitou a aquelas pessoas, tanto os enfermos como os pecadores, o perfil de cada um. Se você tomar nas Escrituras, todas as pessoas com quem Jesus se encontrou, elas recomeçaram de alguma forma. Você está precisando recomeçar hoje? Então essa misericórdia de Deus que vem e fala, vai,
faz diferente, seja diferente. Eu te capacito para isso. E para tanto, é que a gente vai vivenciar mais uma tarde na misericórdia. Hoje também, como celebração às vésperas da festa da exaltação da Santa Cruz, a Maíra já até trouxe ali essa canção que nos fala que das suas chagas, pelas suas chagas nós fomos sarados. E dentre todas as chagas do Cristo, a hora da misericórdia é voltada para aquela chaga que esteve aberta no seu coração. Não apenas uma chaga, mas uma atitude. O coração do Senhor, antes de estar ferido por nós, foi um coração aberto por nós. Que a gente possa fazer essa experiência, portanto, do amor dele que nos cura pelas suas chagas, das nossas tantas chagas que nos adoentam. Por isso vamos invocar e chamar o nosso Deus de Pai, porque é a Ele em primeiro lugar a quem nós recorremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Maria, ela é sempre a mãe da misericórdia, associada que está tão de perto a seu filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você se sentir assaltado, no sentido de oprimido pelo inimigo que pode tentar se aproximar da sua vida, se você se esquecer de qualquer outra oração, reze o credo. Professe a sua fé, porque aí está o núcleo do que cremos. E agora, nesse momento da misericórdia, que nós vamos professar a nossa fé, que todo poder do inimigo também possa ser cancelado da sua vida pela fé que você professa, que você agora, aí do fundo do seu coração, você diz que crê. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E eu te convido agora a você pegar, se você tiver o Diário de Santa Faustina, o parágrafo número 848, onde Santa Faustina, ela começa falando: enquanto recitava esse terço, ouvi uma voz: ó, que grandes graças concederei às almas que recitarem este terço. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que recitam este terço. Vamos cantar alguma coisinha para a gente se inspirar? Enquanto a gente vai preparando essa música, Maíra vai preparando. Quando aqui Jesus revela a Santa Faustina dizendo
que as entranhas dele se comovem. Comover-se é mover em direção a, é mover-se com. É como se a intimidade, como não, é a intimidade do Senhor se unindo à nossa intimidade. Ele comunicando essa graça a nós. Deixemos que isso aconteça. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Deus amoroso, frágua de amor, aos teus pés venho, se tu me deixas sentidas queixas, humilde expor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, não, não. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. E ainda no parágrafo 848, onde Santa Faustina ouviu o próprio Senhor Jesus falar para ela que concede grandes graças
aqueles que rezam esse terço que estamos rezando, que é o terço da Divina Misericórdia. E depois o Senhor ainda continua pedindo a ela que anote as seguintes palavras. O Senhor Jesus fala: anota estas palavras, minha filha, fala ao mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Esse é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. Tirem proveito do sangue e da água que jorraram para eles. Temos intenções outras também, Antônio, que você vai colocar de uma vez. Sim, padre. Vamos ainda rezar pela saúde de Cláudio Roberto Lucas Soares, Francisca Ionelli, quem pede é Célia Simões Lima, pela saúde de Cailane Oliveira Esteves Lima e toda a sua família, saúde e cura de Regina Selle, que é amiga da rádio, Luciana Silva de Tomás Coelho, Marlene Diniz Santos, da paróquia de Santa Rita de Cássia, do Cruzeiro do Sul, em Nova Iguaçu. Ela pede pela cura e pela saúde da sua neta Camille, que irá completar 21 anos no dia 15 de setembro, sexta-feira. Também pela saúde de Delene Farias e todos de sua família. Pela saúde de Ana Nilce e Stephanie Sicheli Serra e pelas intenções de João Francisco Pinto, Maria de Fátima Ribeiro e sua filha Bárbara Ribeiro Fangueiro, pelas intenções dos irmãos Flávia Araújo de Castro, Cátia Valéria Paradas, Rosângela da Capela Santa Margarida da Escócia, do bairro de Cosmos, um emprego para Flávio Dias de Almeida e por todos da sua família, também pelas intenções de Mauro Sérgio, Marco Antônio Duarte, Eva das Graças Pereira de Souza, do bairro de Sepetiba, Josimar da Pavuna, Márcia Nova e Luiz Carlos de São Gonçalo. Essas são as intenções da segunda dezena e já temos uma ouvinte na linha. Boa tarde, Fabiana Xavier Rosa, que fala com a gente lá do Jardim América. Olá, Fabiana. Olá, boa tarde. Boa tarde. Que a paz esteja no seu coração e também na sua casa, minha irmã. Amém. Fabiana, você também quer colocar alguma intenção especial para essa dezena do nosso Terço da Misericórdia? Sim, eu quero rezar pelas almas do purgatório, pela minha conversão, pela conversão dos meus familiares e também pela conversão dos padres do mundo inteiro. Que pedido fundamental isso, né? E às vezes a gente pede até pela conversão de alguém e esquece de pedir aquela conversão do nosso próprio coração, né, Fabiana? Isso aí. E também rezar pelo meu pároco. Eu moro em Jardim América, mas frequento a paróquia de São Rafael Arcanjo, em Vista Alegre. Rezar pelo padre Alberto e também pelo padre Isaú. Amém. Que São Rafael Arcanjo, nesse tempo de quaresma dos arcanjos de São Miguel, também possa interceder por nós, também nos trazendo a cura, a saúde e a medicina do alto. Fabiana, vamos rezar então? Vamos sim. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Fabiana, muito obrigado. Continue fiel, continue ouvinte da nossa Rádio Catedral, divulgando sempre essa obra de evangelização. Tudo de bom para você. obrigada para vocês também. Santa tarde. Boa tarde. Boa tchau, tarde. tchau. Vamos lá, Maíra. Vamos louvar, vamos nos entregar a esse Deus de misericórdia. Como Sara elevou a sua voz e abriu seu coração ao Rei dos Reis, no momento de maior humilhação, decidiu se entregar mais uma vez. Como Ana, faço a minha oração e chorando me derramo no altar. Não importa o que pensa quem me vê, Deus sabe quem eu sou. Não preciso me esconder. Dupla honra é pra quem permanecer. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, e Ele vos exaltará. E o final da letra dessa música fala, né, Padre Sérgio? Humilhai-vos diante da presença de Deus e Ele vos exaltará. É profundo, né? Que possamos meditar no finalzinho da letra dessa música. E ainda no final aqui do Diário de Santa Faustina, no parágrafo 848, Santa Faustina, ela faz um apelo a nós após esse colóquio dela com Jesus, né? E ela fala: ó almas humanas, onde vos escondereis no dia da ira de Deus? Recorrei agora à fonte da misericórdia de Deus. Ó, que grande número de almas vejo que glorificaram a misericórdia divina e cantarão o cântico de glória pelos séculos. Amém. Quero colocar também aqui nessa, como intenção para essa dezena, a vida do Vitor Andrade, que fez aniversário no último sábado, e entregar também o retiro paroquial da paróquia de Santo Afonso, que eu vou pregar nesse final de semana, lá em Pedra de Guaratiba, os irmãos que vamos estar lá reunidos em retiro. Temos ainda alguma intenção, Antônio? Sim, Padre Sérgio, pedimos ainda pelas intenções de Aurélia Bezerra de Azevedo, do bairro do Pechincha, e agora ação de graças pela vida de Padre Tarcísio Rabelo Cabral,
do estado do Espírito Santo, um grande amigo meu, que completou 84 anos de idade. E ação de graças pela vida de Davi de Almeida, que está fazendo 1 ano hoje. Também Luiz Sérgio Macedo, da Capelânia São Sebastião, em Deodoro. Agradece a Deus pelo aniversário de sua esposa Vera Maria. Pedimos também pelas almas, pela alma de Miriam de França Silva, Guajarina Bezerra de Azevedo, Washington de Azevedo, Glória Maria Coelho da Rosa e Oliveira, e por todas as almas do purgatório. E também nessa dezena nós entregamos aqui os nossos irmãos, Padre Sérgio, que estão nos acompanhando agora pelo YouTube da Web TV Redentor. São 239 pessoas que nos acompanham agora ao vivo, e também aqui no Facebook da Rádio Catedral. Aqui nós também temos uma grande quantidade de irmãos, 174 pessoas que nos acompanham agora ao vivo. Não tem como nós falarmos todas as intenções de vocês, mas todas essas intenções estão sendo entregues agora a Jesus misericordioso. E temos uma outra ouvinte na linha. Osana Esquiavo fala conosco lá da Vila Cosmos. É Vila Cosmos mesmo, Osana? Boa tarde. Cosmos. Olá, tudo bem, Osana? Tudo. Padre, quem vai rezar essa dezena é a minha mãe, de 94 anos. Ah, tá? e como é que se chama sua mãe? Inês Barcelos. Dona Inês Barcelos. Eu vou colocar ela aqui, tá? No meu lugar. Tá ok. Você também que está nos ouvindo, você também está nessa intenção. Boa tarde, Dona Inês. Boa tarde. Que alegria falar com a senhora e rezar com a senhora, viu? E pra mim também, né? Primeira vez que eu vou rezar junto com... Eu rezo todos dia, mas junto com vocês é a primeira vez. Nós pedimos a sua bênção também de mãe e avó, viu? Sim, amém. Amém. Vamos rezar juntos então, Dona Inês? Vamos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Deus, a paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. o Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Dona Inês, muito obrigado. Tudo de bom para a senhora, para a sua família. Osana também, que nos deu a alegria de falar com a sua mãezinha. Tudo de bom para vocês, viu? Tá bom, obrigado. Sua bênção. E que Deus te abençoe também. Só em Deus repousa minha alma.
só de Deus vem o que eu espero, meu refúgio, minha salvação, fortaleza de minha alma. Eu jamais vacilarei, em Deus confiarei, só em Deus repousa minha alma. Queridos, amanhã é dia da exaltação da Santa Cruz. Na Páscoa, na Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão, nós olhamos para a cruz como aquele sinal da entrega do Senhor por nós. Amanhã, propriamente, nós olhamos para a cruz como um sinal de vitória. Não a vitória desse mundo, não a vitória do orgulho, não a vitória daquele que quer prevalecer contra o outro, mas a vitória daquele que vai tomando a sua cruz. E tomar a cruz não é pura e simplesmente você sobrecarregar-se dos seus problemas, do seu sofrimento, você assumir como aceitação, mas é você se munir dos valores do Evangelho. É uma forma de você olhar o que acontece. É uma forma, quando aqui Santa Faustina, até num dos números que foi citado, ela falava da justiça de Deus que um dia virá, mas aquilo que virá no final como justiça de Deus precisa estar presente agora como justiça dos homens no meio de nós. E a vitória da cruz não é uma ostentação sobre o outro, mas ao contrário, nos torna servidores. Na vida de Jesus, a cruz foi consequência. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz, o versículo que eu quero deixar para essa dezena para você, está em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, quando Paulo diz assim: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Mas ela continua loucura. Ela continua um escândalo de alguma forma. Mas se você tem fé, é força divina. Aquela força que talvez você esteja precisando agora. Olhe, levanta os seus olhos, coloque-se debaixo dos braços da cruz. E que o poder redentor desta cruz divina possa ser remédio hoje, força para aquilo que está talvez prendendo você. Amanhã, às 4:30 da tarde, lá na paróquia Santo Afonso, lá na Tijuca, no centro da Tijuca, eu vou rezar o terço da exaltação da Santa Cruz, que é um terço que a gente reza nesse dia, onde nós rezamos: se na hora da minha morte o demônio vier me tentar, de nada vai adiantar, porque no dia da exaltação da Santa Cruz, 1000 vezes eu clamei o nome de Jesus. E vamos clamar o nome de Jesus 1000 vezes. Amém. Por isso, clamando por essa misericórdia dele, que você filtre os seus próprios sentimentos, aquilo que está, os seus sentimentos, os seus pensamentos, com o nome de Jesus. Invoquemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Eu peço ao Antônio para rezar, para fazer a invocação. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. São Paulo, na carta que ele escreve também aos Colossenses, no capítulo 2, nos versos de 13 a 15, Colossenses capítulo 3, aliás, capítulo 2, versos de 13 a 15, Paulo escreve: é Ele, Jesus, que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Espoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Lá no livro do Apocalipse está escrito que o diabo é o acusador. Nós temos algo que acusa. Eu digo para você que o Espírito Santo nunca vai acusar você. Nunca vai dizer que você não tem jeito, que você não tem solução, que você está condenado, porque quem condena, quem realiza essa obra de condenação é o inimigo. Ao contrário, o Espírito vem nos convencer. E se havia alguma coisa condenando você, se alguma palavra de maldição, porventura, foi pronunciada sobre a sua vida, se há alguma obra de condenação, o que diz a palavra é que Jesus já colocou tudo isso na cruz e isso foi cancelado. E nele nós temos vitória. Então, diante de qualquer opressão, de qualquer força opressora da escuridão que porventura esteja pairando sobre você, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, receba o poder da cruz redentora de Jesus, que cancela isso na sua vida, que corta. E isso é importante que você assuma cada dia, porque o inimigo não vai deixar de acusar. O inimigo não vai deixar de contra-argumentar. Mas você pode ser mais forte pela entrega e se aproximando da cruz. Nessa fé é que nós vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Eu vou pedir a Maíra que seja depois a nossa voz
para pedir essa misericórdia. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Olha para a tua história, tua vida. O que ainda te prende ao que passou? Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumir. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. E chegamos mais ao final do terço da Divina Misericórdia, né? E antes de recebermos a bênção do Padre Sérgio, né? Estamos aqui já no tempo certinho. Eu quero só
convidar você que rezou conosco esse terço da Divina Misericórdia a ligar para a Rádio Catedral 3231-3560. 3231-3560. Eu te convido a você se inscrever para você ser um amigo da Rádio Catedral. Se você ainda não for, te convido a se tornar um amigo da rádio. E você que já é amigo da Rádio Catedral, amigo fiel, que você possa indicar-nos mais um amigo fiel. Padre, nós estamos com uma campanha de atingirmos 15 mil amigos ainda nesse ano. E eu creio que isso é possível, sabe, Maíra? Com certeza. Porque nós já temos 10 mil amigos fiéis. Se cada um amigo indicar mais um, a gente dobra essa quantidade. Não é isso, Silvio Júnior? A gente consegue, não é? Dobrar? Com a graça de Deus, sim. A gente confia nos nossos ouvintes, na nossa família Catedral, família maravilhosa, que acredita na evangelização, assim como nós, né, Padre? Com certeza. É amigo fazendo amigo. É uma amizade que não para na gente, que também contagia o outro com coisas boas. É a corrente do bem. E para facilitar a sua ajuda para a Rádio Catedral, porque hoje nós estamos com o nosso percentual de 43%, meus amigos. 43%. Hoje é dia 13. No dia 15, nós desejamos já estar ultrapassando os 50%. Então, ajuda a gente. Eu vou falar a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, uma delas, né? Então, 3579-68000175. Repetindo mais uma vez, 3579-68000175. Ligue para nós, 3231-3560, que você possa tomar posse de todas essas bênçãos que Jesus derramou agora no terço da Divina Misericórdia. E agora vamos receber a bênção do Padre Sérgio. Na alegria de ter estado com vocês, amanhã, se você quiser participar ao vivo lá comigo na Igreja de Santo Afonso, ou até acompanhar pelo YouTube também da nossa paróquia, Paróquia Santo Afonso RJ, a partir de 4h30, terço da exaltação da Santa Cruz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe do Perpétuo Socorro, a Mãe da Divina Misericórdia, que o Senhor vos conceda saúde no corpo e na alma. Ele vos livre de todos os males e guie sempre os vossos passos na paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu agora Terço da Misericórdia. Quanto à primeira dessas dimensões, Bento XVI, diz o Papa Francisco, identificou como urgente a necessidade de compreender que criação e redenção são inseparáveis. O Redentor é o Criador, e se nós não anunciarmos Deus nesta sua grandeza total de Criador e de Redentor, tiraremos valor à redenção. A criação refere-se à ação misteriosa e magnífica de Deus, criar do nada este majestoso e belo planeta e universo inteiro, e também ao resultado de tal ação ainda em curso, que experimentamos como um dom inexerível. Durante a liturgia e a oração pessoal, na grande catedral da criação, diz o Papa Francisco, recordemos o grande artista que cria tanta beleza e reflitamos sobre o mistério da sua amorosa opção de criar o mundo. Em segundo lugar, diz o Papa, contribuamos para que o fluxo deste rio caudaloso, transformando os nossos estilos de vida. Partindo de uma grata admiração do Criador e da criação, arrependamos-nos dos nossos pecados ecológicos, como adverte meu irmão patriarca ecumênico Bartolomeu. Esses pecados prejudicam o mundo natural e também os nossos irmãos e irmãs. Com a ajuda de Deus,
adotemos estilos de vida com menor desperdício e menos consumos inúteis, sobretudo onde os processos de produção são tóxicos e insustentáveis. Procuremos estar o mais possível atentos aos nossos hábitos e opções econômicas para que possa estar melhor os nossos semelhantes, onde quer que se encontrem, e também os filhos dos nossos filhos. Colaboremos para esta criação contínua de Deus através de opções positivas, fazendo uso das mais moderado possível dos recursos, praticando uma jubilosa sobriedade, separando e reciclando lixo, recorrendo a produtos e serviços, e há tantos à nossa disposição, que sejam ecológica e socialmente responsáveis. Palavras do Santo Padre, nesse tempo da criação, nesse tempo que nós somos chamados a refletir sobre as consequências da nossa vida de conversão. Agora rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a todos vós, caríssimos amigos e irmãos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A sintonia da felicidade, Catedral FM. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, temos a alegria de, no final deste dia, nos encontrarmos nesta Santa Missa. Quero saudar a todos aqueles que nos acompanham pela Web TV Redentor, pela Rádio Catedral FM e pelas mídias digitais de nosso cardeal, Dom Orani João. Convido a todos a que apresentem no silêncio do seu coração as intenções pelas quais deseja rezar nesta Eucaristia. Além das intenções que trazemos em nossos corações,
Rezemos em ação de graças pela nossa irmã Maria Lúcia da Silva Oliveira, que hoje louva e agradece a Deus pelo dom da sua vida. Hoje a Igreja celebra o dia de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja. Nascido em Antioquia por volta do ano 349, Crisóstomo foi anunciador fiel da palavra de Deus, como presbítero em Antioquia e como bispo em Constantinopla. Aqui se dedicou à evangelização e à catequese, à obra litúrgica, caritativa e missionária. A oração eucarística por ele elaborada de forma definitiva a partir do antigo esquema antioqueno é ainda hoje a mais difundida em todo o Oriente. Sua pregação no campo moral e social acarretou-lhe duras oposições e, enfim, o desterro, onde faleceu. Em sua obra de mestre e doutor, destaca-se o comentário às Escrituras, especialmente as cartas paulinas, e sua contribuição à doutrina eucarística. Queridos irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós que nos reconhecemos pecadores. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa Igreja o bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com sua invencível fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revertidos de toda a glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem. Antigamente, vós estáveis enredados por estas coisas e vos deixastes dominar por elas. Agora, porém, abandonai tudo isso: ira, irritação, maldade, blasfêmia, palavras indecentes que saem dos vossos lábios. Não mintais uns aos outros, já vos despojastes do homem velho e da maneira de agir e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz mais distinção entre gregos e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é muito bom para com todos. O Senhor é muito bom para com todos.
Todos os dias havereis de bendizer-vos, e de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor é muito bom para com todos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e o vosso santo com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é muito bom para com todos. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. O Senhor é muito bom para com todos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o mês da Bíblia, mês que a Igreja nos convida a recordar a importância da Palavra de Deus na nossa vida, na nossa caminhada cristã. De fato, no meio de tantas preocupações e agitações, pode que, infelizmente, a Palavra de Deus acabe ficando esquecida na nossa vida, acabe perdendo a sua importância. Por isso a Igreja, nesse mês de setembro, nos convida a recordar o quanto que para nós cristãos é fundamental alimentar-se sempre da Palavra do Senhor para podermos caminhar com Cristo, como discípulos de nosso Senhor Jesus. É ouvindo essa palavra que nós vamos conhecendo a Cristo, que nós vamos nos tornando outros Cristos. Por isso São Paulo, com razão, na primeira leitura que nós acabamos de escutar, nos faz esse convite que possamos viver buscando as coisas do alto, onde está Cristo. Buscamos as coisas do alto quando, ouvindo a palavra do Senhor, nós nos deixamos conduzir por essa palavra. Quando vamos ouvindo os valores de Cristo e vamos procurando colocar isso em prática, vamos adequando a nossa vida aos ensinamentos do Senhor. Vamos procurando viver tudo aquilo que o Senhor nos ensina. É assim que nós buscamos as coisas do alto.
É assim que nós colocamos a palavra de Deus em prática e com a nossa vida passamos a dar vida também ao mundo. São Paulo nos convida a deixarmos aqueles valores que não são cristãos. Hoje nós também experimentamos isso, como que na sociedade muitas vezes se deixam levar, nos deixamos levar, infelizmente, por valores que não são de Cristo, valores que não trazem vida, valores que trazem, ao contrário, violência, dor, sofrimento e morte. Por isso São Paulo mesmo nos dizia: agora, porém, abandonai tudo isso, ira, irritação, maldade, blasfêmia, não mintais uns aos outros. Quem de nós nunca experimentou, infelizmente, as ações desses valores ruins? Sofremos com a maldade, sofremos com a violência, sofremos com tristeza, todas essas consequências de valores que não são cristãos, valores que não edificam, mas ao contrário, só trazem para a sociedade humana o sofrimento, a dor e a morte. Por isso o apóstolo nos convida a deixarmos esses valores que tanto trazem destruição e a buscarmos os valores de Cristo, a buscarmos as coisas do alto, a ouvirmos a palavra do Senhor, nos alimentarmos dessa palavra e buscarmos colocar essa palavra em prática. É verdade que nem sempre é fácil. É verdade que enfrentamos muitos desafios, começando dentro de nós. A conversão, o primeiro combate, nós experimentamos aqui dentro, quando muitas vezes fazemos o mal que não queríamos fazer e o bem que tanto desejamos, infelizmente nem sempre nós conseguimos alcançar. Esse é o nosso primeiro combate. Mas também enfrentamos o combate fora, quando queremos viver como cristãos e também somos perseguidos e também somos distinguidos, separados, justamente por conta da nossa fé. Por isso o Senhor também no Evangelho nos animava: bem-aventurados aqueles que buscam de fato viver a palavra do Senhor. Essas bem-aventuranças nos ajudam tanto. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. O Senhor então nos anima, mesmo nos desafios de viver essa palavra, mesmo nos desafios de colocar a vida cristã em prática, recordemos sempre que nos espera uma grande recompensa. Recordemos sempre que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor nos anima, nos fortalece, que Ele mesmo nos dá a sua graça para podermos vencer esses desafios e tentações e podermos assim ser testemunhas do seu amor, sermos assim luz para todos aqueles que passam pela nossa vida, sermos esse sal, dando bom sabor ali onde nós nos encontramos. Isso é ser cristão, isso é ser discípulo de Jesus. É colocando essa palavra em prática, é trazendo essa presença de vida, é trazendo a luz de Deus, é trazendo esse bom sabor da presença do Senhor ali onde nós nos encontramos. E hoje a igreja nos brinda com um grande exemplo, nos oferece São João Crisóstomo, aquele que viveu essa palavra que nós acabamos de escutar. João, melhor que ninguém, experimentou a perseguição como bispo de Constantinopla, querendo justamente levar a uma melhor vivência da palavra de Deus, querendo anunciar o amor de Deus diante de valores que não eram cristãos. João sofreu a perseguição, foi exilado por 2 vezes e acabou vindo a falecer ali no seu exílio. Mas nada fez João desistir. E hoje o seu testemunho chega até os nossos tempos. Desde o século IV até hoje, ouvimos as pregações, ouvimos o testemunho de João Crisóstomo. O quanto que aquele homem fez de bem para a sua igreja particular em Constantinopla e para a igreja presente no mundo inteiro. Portanto, queridos, animados pelo seu exemplo, não desanimemos. Assim como João em Constantinopla procurou dar testemunho e a sua voz ecoa até hoje, procuremos também nós dar um bom testemunho ali onde nós nos encontrarmos. E tenhamos a certeza, todo o bem que nós fazemos, toda a palavra de Deus que nós semeamos, com a graça dele, dará bom fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Elevemos, queridos irmãos e irmãs, as nossas preces a Deus, nosso Pai. E juntos, enquanto comunidades de fé à distância, responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que continue guiando a Igreja à luz do Santo Evangelho, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas nossas comunidades paroquiais e dioceses, para que cada vez mais sejam espaço físico, espiritual de fraternidade, acolhida e concórdia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que deixemos para trás o que há em nós de humanidade velha e nos revistamos de Cristo, renovando em nós a imagem de nosso Criador, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, escutai com bondade as preces que nós, vossos filhos e filhas, cheios de fé, a vós dirigimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, Senhor, oferecer com este vinho e este pão tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, dignai-vos a aceitar este sacrifício na festa de São João Crisóstomo, para que, seguindo as suas exortações, também nos oferecemos a vós com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São João Crisóstomo e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Arani João, com seus bispos auxiliares e eméritos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São João Crisóstomo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Como quem procurou aumentar os celeiros bem mais e sorriu. Insensato, que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim. Que tesouros tu tens pra levar Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem, nos prometeu o Senhor Jesus. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. E ao sermos alimentados pelo pão da palavra, é chegado o momento de sermos alimentados pelo pão da Eucaristia. Nesse mês de setembro, nesse mês dedicado à Palavra de Deus, que essa palavra de fé, essa palavra de verdade, possa nos incentivar ainda mais, na certeza de que ao terminarmos a nossa jornada nesse mundo, uma grande recompensa nos espera na glória celestial. E a você que nos acompanha através dos meios de comunicação e em mais um dia acompanhe essa grande assembleia virtual, queremos convidá-los a participar desse grande banquete eucarístico de maneira espiritual, onde mais uma vez nós vamos então recorrer àquele que é o vigário de Cristo aqui na terra, o Santo Padre, o Papa Francisco, para que por meio desta oração de comunhão espiritual de sua autoria, no qual convidamos a você a fazer agora, que nesse exato momento, você que é nosso amado ouvinte, você nosso amigo telespectador, você que encontra-se agora em diferentes situações,
Seja você no seu leito de dor, seja você no seu local de trabalho, seja você em trânsito, onde quer que você esteja, que nessa hora você faça a sua comunhão espiritual. Rezemos juntos com o Santo Padre aos vossos pés. Ó meu Jesus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito, que mergulha no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor. Desejo receber-vos na pobre morada que meu coração vos oferece, à espera da felicidade da comunhão sacramental. Quero receber-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu vá até vós. Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser para a vida e a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus de misericórdia, que a comunhão recebida na festa de São João Crisóstomo nos confirme no vosso amor e nos transforme em testemunhas da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São Sebastião. Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro. Vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai ao Senhor com a vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aos pés da cruz estava de pé Maria, a mãe de Jesus. Depois de amanhã estaremos celebrando o dia de Nossa Senhora das Dores. Peçamos à Virgem Maria, nossa mãe, que assim como ela acompanhou seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na sua cruz, que ela também acompanhe a cada um de nós. Interceda por nós em nossas dores, em nossas necessidades, que em todos os momentos possamos sentir sempre a presença materna de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o meu Senhor, 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 louvado seja o meu Senhor.
Começa agora, pela Rádio Catedral FM, programa Ágape Solidário. Bem-vindos e bem-vindas ao Ágape Solidário, um programa do Vicariato Social do Rio de Janeiro, que é apoiado pelo SUSCOM, Programa Interdisciplinar de Extensão Universitária e Ação Comunitária da PUC-Rio. Sou Thiago Cochrane, estagiário de audiovisual do Departamento de Teologia da PUC-Rio. E aqui também está Júlia Pinhas, estagiária de comunicação do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Então, o tema de hoje está voltado para falar sobre assistência religiosa aos adolescentes privados de liberdade ou em liberdade assistida. Para enriquecer o nosso papo aqui de hoje, convidamos Padre Roberto José dos Santos. Ele é assistente eclesiástico do Degase. Magna de Souza Nascimento, Mourão Nascimento, assistente eclesiástico no Degase. Boa noite, gente. Boa noite. Oi, boa noite, Thiago. Boa noite aos ouvintes desse programa Ágape Solidário. E para começar, eu gostaria que, antes de mais nada, gostaria que você me explicasse e também explicasse para os nossos ouvintes o que é a assistência religiosa aos adolescentes privados e qual é a sua missão fundamental. Então, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, a assistência religiosa aos adolescentes privados de liberdade está vinculada à Pastoral do Menor, aqui do Rio, e esse é um braço da Pastoral do Menor que desenvolve atividades religiosas e se faz presente, a igreja que se faz presente dentro dessas unidades do Degase, que são unidades privativas de liberdade e, na verdade, são casas de sofrimentos, porque onde os jovens estão cumprindo medidas privativas de liberdade por atos infracionais. Então, essa é ser uma presença da igreja dentro dessa realidade, que são as prisões juvenis, e a motivação é evangélica, né? Jesus disse, né? Estava preso e viestes a mim. Sim. Mateus 25, né? Das obras de misericórdia. Então, Jesus que se coloca na pele daquele que está privado de liberdade. Então, essa presença nossa é uma presença pastoral, uma presença de fazer sinal do amor de Deus para esses jovens que estão